Bom, voltamos aqui no nosso Congresso Florestas Online e eu tenho, assim, Guilherme Corte tem tudo a ver com o Saulo, é o nosso próximo palestrante agora. Você fala, mas como, Saulo? Os dois trabalham juntos já faz tempo. Tem um projeto de bambu desenvolvido na Unesp, lá de Botucatu, que eu quero, antes de dar você começar a sua palestra, Saulo, primeiro dizer bom dia para você, antes de você começar a palestra, você explicar um pouquinho essa relação de vocês com o Guilherme Corte, com a Apro Bambu. Bom dia, Saulo, seja muito bem-vindo. Bom dia, Paulo, bom dia, Guilherme Corte, bom dia a todos vocês que estão nos assistindo aí pelo Floresta Online. Muito obrigado pelo convite, Paulo. Então, vocês têm aí um longo trabalho, né, junto você e o Guilherme Corte, em relação ao bambu, né? Correto, conta um pouco Paulo. Dessa história. Nós começamos a trabalhar talvez aí uns 10 anos atrás, um pouco mais, um pouco menos, né, procurando o desenvolvimento dessa nova cultura. O Guilherme preocupado com a questão comercial, com a questão técnica da cultura, e eu, obviamente, focado com as questões de operacionalização, né, da mecanização da silvicultura, preparo de solo, plantio, irrigação e colheita dessa biomassa, que é importante para o desenvolvimento do setor, que tem um potencial fantástico, como a gente viu agora na apresentação que nos antecedeu da FS Energia, e a gente precisa desenvolver essa cadeia para ela ser mais competitiva, mais atrativa e trazer novos benefícios para o setor florestal. Bom, e para a gente começar a nossa palestra de hoje, eu quero apresentar o professor Saulo Guerra também, que é nosso palestrante do Florestas Online também. Está presente com uma palestra exclusiva lá, mas eu quero apresentá-lo antes dele começar a apresentação dele, que ele é doutorado em agronomia e energia na agricultura pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, realizou pós-doutoramento na The University of Arizona, no Maricopa Agricultural Center. Atualmente é professor assistente doutor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências Agronômicas, Departamento de Engenharia Rural e Socioeconômica, coordenador do grupo de pesquisas do LAB, eu conheço muito bem, o Laboratório Agroflorestal de Biomassa e Bioenergia, diretor da Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais, FEPAF, na gestão 2010-2012, coordenador do curso de graduação em Engenharia Florestal da FCA Unesp na gestão 2012-2018, assumiu em 2016 a liderança científica do Programa Cooperativo sobre Mecanização e Automação Florestal, PCMAF, do Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais, do IPEF. Atualmente é coordenador adjunto da International Union of Forest Research Organization, a IUFRO. Eu tive o prazer de participar em 2019 e transmitir ao vivo todas as principais palestras daquele dia. Então vamos lá, seja muito bem-vindo, professor Saulo. E eu quero dizer uma coisa, gente. O professor Saulo, ele está dando palestra desde as 4h30 da manhã. Ele participou de um evento internacional na África, é isso mesmo? Na África do Sul, é isso, professor? Bom exatamente. Dia. Paulo, exatamente. Bom dia. Hoje começamos bem cedo o dia com um webinar junto aos nossos colegas sul-africanos da Nelson Mandela University, exatamente falando sobre produção florestal, equipamentos, novas tecnologias que a gente tem aqui no Brasil. Eu vou fazer a minha abertura trazendo 3 ou 4 imagens dali e depois a gente entra no tema propriamente dito, que são as florestas plantadas de eucalipto e os tocos e raízes que a gente tem para atualizar aos congressantes aqui do nosso evento. Ok, sua tela já está compartilhada, está tudo ok, Guilherme? Você pode compartilhar a tela? Ok, a palestra é sua. Muito obrigado. Não, você precisa compartilhar a sua tela. Está compartilhado aqui, vamos ver. Share screen embaixo aqui. Aí, está entrando. Beleza. Veja aí. Tá tudo certo aí com a transmissão? Tudo certo. Estão vendo o cursor aqui, então beleza. Então, bom dia mais uma vez a todos vocês que estão nos assistindo. O Paulo me convidou para fazer essa palestra sobre a recuperação energética da biomassa de tocos e raízes das florestas plantadas, e esse é um projeto que eu apresento os resultados muito importante para todo mundo, para a sociedade
organizada aí do setor florestal, para as universidades, e aqui eu destaco a Unesp, que é a universidade que eu faço parte, da Faculdade de Ciências Agronômicas, que eu sou professor. Temos uma parceria muito forte e sólida com o nosso colega Gileno, que está aqui, com a Glaus, que está aqui, que são os professores lá da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Chapadão do Sul, e esse material, né, ele foi compilado com o apoio financeiro da Âmbar Energia, que tinha por trás um edital da ANEEL. E esse material que vocês vão ver, ele é muito importante do ponto de vista técnico, científico, acadêmico, porque ele dá subsídios para o projeto Onça Pintada, que o nosso colega Antônio José vai falar logo na sequência. Então nós pegamos toda a fase preliminar da Onça Pintada e agora eles vão operacionalizar com esse material. Mas, antes da gente avançar na questão de tocos, né, o Paulo me apresentou como líder científico do programa cooperativo sobre mecanização e automação florestal. Então a gente tem essa dualidade de atividades, né? Eu trabalho aqui na universidade, na Faculdade de Ciências Agronômicas, focando a questão de operações florestais e produção de biomassa florestal. E para isso a gente precisa se apoiar, né, nas novas tecnologias e na mecanização. Então eu trago para vocês aqui alguns dos destaques dos últimos 5, 10 anos de trabalhos, e eu trago aqui, por exemplo, a primeira plantadora da América do Sul, que tinha a capacidade de plantar, de preparar o solo, plantar, irrigar e adubar em uma única operação. E isso é um produto já comercializado aqui no Brasil. Desdobramentos desse equipamento, a gente avança para plantadora tripla semi-autônoma. É uma máquina que consegue plantar e irrigar sem a operação do operador, né? O equipamento é posicionado no talhão e ela se desloca autonomamente no campo, localiza o espaço para o plantio, faz o plantio e a irrigação, só precisando do operador para fazer manobras e deslocamentos fora do talhão. E essa é a primeira máquina do mundo, né? Na sequência, já que a gente plantou, nós precisamos cuidar da floresta, fazer irrigação daqueles plantios. E aí tem o desenvolvimento dessa tecnologia, que é o primeiro irrigador semi-autônomo e automático do mundo, onde eu consigo fazer a localização das mudas com esses braços robóticos. Aqui no centro tem um terceiro irrigador, e também fazer a irrigação de forma automatizada. De novo, o primeiro equipamento, a primeira tecnologia que se tem conhecimento no mundo. Hoje, nós temos em pauta o desenvolvimento do trator florestal. Então, nós não temos no Brasil um equipamento desenhado, projetado para as condições florestais nacionais. Existem vários equipamentos no mundo, a gente selecionou de um grupo aí de 10, 12 empresas, 6 potenciais. Desses 6 potenciais nós fechamos e fomos restringindo em função das características técnicas do produto, e hoje nós temos um projeto em andamento para o desenvolvimento do primeiro trator florestal que vai trabalhar aqui no Brasil. Bom, se a gente plantou, desenvolveu tecnologia, depois irrigou, cuidou da floresta, a gente precisa colher. Então, o trabalho de mecanização nosso começou com a colhedora de biomassa florestal em linha, né? É um terceiro modelo de colheita, é um terceiro sistema de colheita. Ele não é um sistema de colheita nem de tora curta, nem de tora longa, ou seja, não é um harvester, não é um feller buncher, ela é o sistema chamado cut to chip, corta para o cavaco. Ela entra na floresta, corta a árvore ou derruba a árvore, processa em tempo real e já entrega para o transbordo, né, agrícola ou florestal e depois o rodoviário, a matéria-prima picada, a biomassa já sai pronta do campo. E isso também aconteceu com o bambu, né? E aqui, Paulo, como você perguntou, né, tem um destaque da nossa parceria com a Apro Bambu, né? A Apro Bambu fomentou, junto com a faculdade, o desenvolvimento dessa tecnologia de colheita de biomassa de bambu, que ela é um pouco diferente da colheita de eucalipto ou da colheita de pinos. Então eu trago para vocês essas informações. E, finalizando a questão de mecanização e já entrando na questão
da biomassa. Eu mostro para vocês a nossa sede. Esse aqui é a sede física do Laboratório Agroflorestal de Biomassa e Bioenergia, e aqui eu tenho destacado algumas áreas piloto bem pequenas, são áreas de visitação. A gente faz pesquisas e apresenta os resultados daqui, mas aqui no fundo vocês não vão conseguir ver, tem uma área maior, tem uma área de 16 hectares, onde acontece o dia de campo florestal, que o Paulo Cardoso também conhece essa área, né, e nós vamos ter o evento em 2021, né, com certeza com o apoio da Paulo Cardoso Comunicação, e nessa área a gente tem o plantio de algumas espécies importantes, né? A gente destaca o eucalipto, destaca o bambu, destacou aqui nessa imagem palício de cana-de-açúcar, que são assuntos que têm muita relevância para o estado de São Paulo, são principais fornecedores de biomassa para energia, tanto madeira, né, em tora, madeira para ser cavaqueada, né, plantios de curta rotação aqui em cima para serem processados para queima, e aqui um plantio de bambu, destacando de novo, Paulo, eu sei que você está aí acompanhando a nossa apresentação, de novo a parceria com a Apro Bambu. Né? Essa é uma área piloto, como eu disse, uma área de visitação. E o que a gente veio para fazer? Né? Nós viemos contar sobre o projeto de pesquisa e desenvolvimento da Âmbar Energia e da ANEEL, que culmina aí com a onça pintada. Então, o objetivo principal do nosso trabalho era fazer a caracterização físico-química da biomassa dos tocos e raízes, que é uma informação que inexistia na literatura. A gente não tinha relatos atualizados dessas informações para as espécies florestais plantadas no Mato Grosso do Sul. E é importante a gente destacar aqui e frisar o que nós vamos trabalhar daqui em diante. O que é um toco, o que é a coroa da raiz e o que são as raízes grossas e as raízes finas. Então o toco é o que a gente encontra aqui para cima da linha do solo. Eu deixei destacado em amarelo. A coroa da raiz é o que o próprio nome diz, é o cerne, né, daquela biomassa, é onde a gente encontra o maior volume de matéria-prima, e as raízes finas e as raízes grossas é onde a planta aí começa a fazer o processo de extração de nutrientes para se sustentar como uma árvore. E eu vou trazendo já os resultados dessa atividade, dessa operação que foi realizada aí no Mato Grosso do Sul, em Ribas do Rio Pardo, numa parceria muito importante para a gente, que contou aí com o intermédio do José Marcos de Freitas, do Grupo Mutum, que são pessoas, né, e empresas muito afeitas a esse projeto, a essa tecnologia e a esse conceito de aproveitamento de biomassa residual para a geração de energia. Então nós separamos lá, com o Grupo Mutum e o José Marcos, né, 4 clones, que são os clones, inclusive, né, não coincidentemente, né, que foi falado aqui pela FS Energia, que são os materiais popularmente plantados no Mato Grosso do Sul, e trabalhamos com 2 rotações, a primeira e a segunda rotação. Também tivemos várias avaliações operacionais, trabalhando com o arranquio de tocos usando uma pá carregadora, que é um processo talvez comum para algumas empresas, mas que causa uma mobilização do solo bastante intensa, e também avaliamos um destacador, e tem 2 destacadores, né, ou 2 destocadores. Eu destaco aqui esse da Flavizel, que é um equipamento que ele tem a capacidade de rachar o toco, além de arrancar o material do solo, e tem outros que são mais simples, que são só pinças que arrancam o toco ou a biomassa do solo. Tá? Então, o que a gente já pode trazer de informações práticas, né, que são frutos dessa avaliação? Quando eu trabalho com a pá carregadora, eu tenho um aumento da biomassa, eu consigo trazer mais toco, mais raiz, né, e isso às vezes pode ser um problema quando eu considero a questão nutricional, a questão de nutrientes, e vocês vão ver isso no final da apresentação, e também com a mobilização do solo. Quando eu trabalho com um equipamento, por exemplo, como uma pinça, ou uma pinça com um rachador, eu tenho uma redução da quantidade dessas raízes
grossas e finas, e isso também vai ter um benefício lá para frente. Então, esses números, né, de aumento de biomassa ou de diminuição de biomassa em função do método de extração, ela é relativa. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, em função do que você tem de questão de sustentabilidade, de manejo de solo, de preparo de solo e operações consecutivas, né? Mas é importante dizer que o processo, o equipamento, né, não causa interferência na qualidade, né, daquele material que vai ser arrancado. E olha que interessante, considerando então o arranquio de tocos de primeira e de segunda rotação, a gente consegue aqui fazer uma visão bem clara e bem detalhada da quantidade de matéria-prima que nós estamos aproveitando desse plantio florestal. Nós temos aqui uma divisão em torno de 7% de biomassa, considerando o toco como uma fração, ao redor de 60% a 70%, considerando a biomassa da coroa da raiz, e alguma coisa entre 20% e 30%, se eu considerar a biomassa das raízes grossas e das raízes finas. E numa média global, né, considerando clones, considerando rotações, né, misturando tudo isso, olha que número interessante. A gente chega aqui num valor de 4 a 7 toneladas de matéria seca por hectare por ano. Ou seja, é um incremento de biomassa que a gente pode ter nos nossos plantios florestais, quando eu falo principalmente da questão energética, né, o aproveitamento disso para geração de vapor ou para geração de vapor e energia elétrica. Então a gente pegou esse material, todos os tocos eles foram arrancados, foram transportados para um pátio de secagem, foram monitorados mês a mês durante um ano e foram feitas diversas determinações. E a primeira determinação, que é muito importante, né, principalmente aí no Mato Grosso do Sul, é a avaliação da curva, né, a determinação da curva de secagem daquela biomassa, desses clones, dessas rotações, em função do tempo. Então a gente tem aqui um gráfico muito ilustrativo que mostra as avaliações ao longo de 360 dias, e nessa reta azul a gente tem a precipitação acumulada. Então vocês veem que existe uma precipitação considerável, né? No ano de trabalho que foi em 2018, nós tivemos aí 1.600 milímetros de chuva acumulado. Mas nós também conseguimos observar, né, alguns períodos de escassez de chuva, ou de ausência de precipitação. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem aqui um período de quase 6 meses, onde a gente tem uma precipitação muito, muito baixa. Então, se a gente começar aqui, nós estamos falando em novembro, dezembro de 2017, depois a gente vai avançando até 2018, finalizando no novembro, dezembro de 2018. Então, no período de chuvas, que é expressivo no Mato Grosso do Sul, a gente tem aí meses com 400 milímetros de chuva, vocês observem que tem uma redução do teor de água do toco armazenado. Então, mesmo na condição de chuvas, tem perda de água daquela biomassa. E isso acontece de uma forma muito linear, né? Vocês observem aqui nessa outra forma de apresentação da informação, né, as mesmas informações de perda de biomassa, né, de perda de massa, na verdade, desculpa, né, que na verdade é a saída de água daquele material por clone e por rotação. E essa parte azul, essa barra azul, eu destaquei aqui, por quê? Porque realmente teve um pico de chuva naquele mês. Então nós vínhamos com o material perdendo a água ao longo do tempo, a gente teve um evento de chuva, e esse evento ele foi significativo, ou seja, a biomassa de toco que estava armazenada absorveu aquela água, e depois ele voltou a perder aquela água da chuva. Então, a gente tem que ficar atento para essa questão da pluviosidade, a questão do tempo de armazenagem, para depois achar o ótimo econômico para cada situação. Bom, tirando os clones e as rotações, a gente também observa uma diferença na quantidade de água
em função das frações. Então vocês conseguem ver aqui que raiz principal, né, raiz fina e o toco, eles têm um comportamento muito semelhante, mas eles apresentam uma variação, principalmente quando eu falo das raízes finas, no que tange a perda de água. Então guardem essas frações aí, toco, raiz, coroa da raiz principal e raízes finas, porque o comportamento delas é diferente, tanto para a questão de perda de água, quanto para a questão nutricional. Tá? Bom, nós separamos o material em duas frações, né, a biomassa in situ e a biomassa cavaqueada, para poder fazer os estudos tanto de propriedades físico-químicas quanto do monitoramento daquela biomassa ao longo do tempo. Então nós separamos o toco, a coroa da raiz, fizemos toda a metodologia científica, o quarteamento das amostras, o cavaqueamento, a forma de seleção de cada uma das 3 frações para depois levar ao laboratório. Então eu trago uma ilustração bastante simples, né, e didática do que foi feito no campo, e aqui eu elenco todas as análises que foram feitas durante esse processo, esse projeto, junto à Âmbar Energia. Então, se vocês se atentarem, todas essas informações não vão, obviamente, caber na nossa apresentação aqui, mas vocês vão ter acesso a esse material e eu vou divulgar o material no final da apresentação e eu vou destacar algumas que são mais chamativas ou de maior atração para o público em geral, que é o poder calorífico, por exemplo, a questão de análise química das cinzas é interessante, umidade, como eu já falei. Então, se vocês quiserem mais detalhes desse material, vocês vão ter acesso no livro. E como eu disse, tem muita informação. Só para vocês verem aí, tem mais de 11 mil informações coletadas. Informações coletadas, eu quero dizer o seguinte: análise de material que veio para o laboratório e sofreu essas análises conforme a metodologia descrita anteriormente. Então são 11 mil dados que se multiplicam, né, quando eu falo de macronutrientes, quando eu multiplico por micronutrientes. Então é um banco de dados muito robusto e bastante importante para a tomada de decisão da operação de uma unidade de geração de energia a partir dessa biomassa. Então, mostrando alguns dos resultados, um que se destaca e todo mundo tem muita curiosidade quando a gente fala de nutrientes ou fala de sustentabilidade, é a questão do cloro. Então eu tenho aqui uma referência para vocês. Existe um trabalho, que é o único relato que a gente encontra para eucaliptos em Portugal, né, com tocos. E esse pesquisador, o Gominho, ele apresenta um valor bastante menor, bastante inferior quando a gente compara com os nossos teores de cloro encontrado aqui no Mato Grosso do Sul. Então reparem que a gente tem por fração essa informação e por clone. E aqui eu já dou destaque do que a gente tinha falado até então. Olha as raízes finas aqui. São essas informações na barra cinza. Olha como o teor de cloro é muito superior para todas as condições aqui, quando eu comparo com o toco. Ou seja, esse elemento ele está na raiz fina. E aí a gente pode fazer correlações. Se eu usar a pinça, né, eu estou deixando a raiz fina no solo. Portanto, eu estou carregando menos cloro. Né? O cloro também é um destaque crucial aqui, porque eu não consigo fazer a utilização dessa biomassa na forma de pellets e nem na exportação desses pellets para a Europa. Ela não atende às normas internacionais para comércio dessa biomassa. Ou seja, é um fator positivo quando eu vou pegar esse material e vou transformar em energia elétrica para ser utilizada no Brasil. Passando para a análise elementar dessa biomassa, a gente também percebe que existe uma diferença na constituição, principalmente dos teores de carbono e hidrogênio da biomassa de tocos e raízes, quando eu comparo essa biomassa com o fuste. Né? A gente tem um teor de carbono, como vocês estão vendo aqui, maior do que o teor de carbono médio
encontrado no FUST, o que é interessante, né, quando eu estou falando de energia. Eu tenho interesse de ter mais carbono e, consequentemente, eu tenho menos hidrogênio. E essa é uma relação positiva e interessante. Por isso, quando a gente conversa com o pessoal que produz carvão, fala, nossa, é muito bom produzir carvão de toco. A professora Cássia, da Federal de Viçosa, está aqui, ela pode me corrigir a qualquer momento, né, quando eu falo de carvão, porque eu não entendo nada de carvão, e ela é a especialista máxima, a autoridade máxima e referência nacional nesse assunto, e aí ela pode confirmar se esse fato é verdade ou não, que a gente tendo mais carbono na raiz, a gente pode ter um carvão de melhor qualidade. Mas é isso que o pessoal do carvão alega. Passando para a densidade, que é uma outra variável importante, vocês percebam que a densidade básica desse material, ele é normalmente, para as nossas condições, ela está acima da densidade básica do FUST. Obviamente eu não vou falar de materiais novos, né? A Graziella, professora lá da UFES, também pode estar nos ouvindo aqui hoje, e ela é especialista nessas propriedades físico-químicas da madeira, e ela tem desenvolvido trabalhos com novos materiais genéticos, com novos clones de eucalipto, buscando um aumento dessa densidade básica. Mas, em linhas gerais, para esses materiais que eu trabalhei, né, que a equipe toda avaliou, o I44, o 224, o VM01 e o H77, a densidade básica do toco é maior do que a densidade básica da madeira de fuste, o que também é um fator importante e traz atração quando eu falo de energia, né? Mas aí, né, não é tudo maravilha. Quando eu falo de cinzas dos tocos para esses clones e para essas rotações, a gente tem um problema, né? Assim como a FS encontrou lá uma dificuldade com o teor de sílica e o teor de cinzas na caldeira, a biomassa residual de tocos e raízes de eucaliptos também apresenta uma dificuldade por ter um maior teor de cinzas do que a normalidade do que a gente encontra nos fustes. Então, se a gente usar um valor de referência para a madeira aqui, ele está na faixa aí de 0,5%, e esse valor, olha aqui, destacado na barrinha em preto, às vezes ele é muito superior à madeira. E é fácil também de entender. Por quê? Porque a gente tem muita areia, né? Tem muito solo agregado na biomassa de toco, né? Mas um fato importante é que, com o passar do tempo, de forma geral, é uma tendência para todos os materiais e todas as rotações, é que existe essa redução do teor de cinzas, né? Por quê? Porque o material fica exposto ao tempo, tem chuva, tem vento, e esse material acaba sendo lavado, vamos dizer entre aspas, né? E esse solo acaba saindo e diminuindo as nossas concentrações do teor de cinza no processo final. Com relação às frações, né, a gente já viu que elas diminuem em função do tempo, né, mas ainda assim a gente encontra aqui nas raízes finas um maior teor de cinzas, porque tem maior teor também dos elementos químicos, né, dos nutrientes. Portanto, de novo, talvez valha a pena arrancar com uma pinça, deixar as raízes finas, porque não leva nutrientes, não aumenta o teor de cinza da nossa biomassa quando for queimada na caldeira. Uma análise física desse material, independente do tempo de estocagem, o tempo de armazenamento, o tempo de secagem, a gente não observa uma diferença no comportamento da granulometria desse material. A gente percebe que a gente tem cavacos aí na sua maioria, né, cavacos de média a grande dimensão, sendo maiores do que 45 milímetros, mas aí essas classes, né, que são padronizadas, elas podem ser mais interessantes ou menos interessantes em função do tipo de grelha que vocês usam, do tipo de queimador que vocês usam. Então isso, o que eu quero dizer é que isso não impacta a estocagem, o armazenamento, não impacta na qualidade da granulometria, e sim que a gente tem que ter equipamentos, picadores e peneiras rotativas para selecionar melhor esse material e adequar para o tipo de caldeira que vocês têm implementada na indústria. Bom,
preparo de cinzas aqui ele é importante e cabe um destaque muito grande, porque foi feito um esforço enorme para a gente quantificar e caracterizar os elementos químicos que estão nessas cinzas, né, que são maiores em concentração, né, a gente tem mais quantidade de cinzas da biomassa de toco, e a gente queria saber o que tem nessa cinza, e se depois ela pode, obviamente, ser utilizada como um fertilizante e voltar ao solo para melhorar a questão de sustentabilidade dessa operação. Então foi feito um trabalho muito pesado com microscopia eletrônica de varredura para quantificar esses elementos, e aqui a gente traz a ordem, né, de concentração de elementos químicos de dois materiais somente, que são os mais comuns aí do MS, que é o 144 e o 224. Então a gente consegue observar que independente da rotação, primeira ou segunda rotação, a gente tem um bom teor de cálcio nas cinzas, aí chegando perto de 40%. Isso é interessante, a gente pode querer devolver o cálcio para o solo. Nós temos magnésio, que é interessante, nós temos fósforo, nós temos potássio, que é interessante, com valores consideráveis, né? Se a gente avançar por rotação, a gente também consegue ver esses valores quase com a mesma tendência, ou seja, concentração elevada de cálcio, que é interessante, né, magnésio, potássio, fósforo, que são elementos nutricionais que podem voltar para o solo. E quando a gente fala dos elementos por fração, toco, raiz e coroa da raiz e raízes finas, vocês conseguem observar uma alta concentração de cálcio no toco, né, vocês conseguem ver magnésio no toco, né, e os elementos que talvez sejam problema para a nossa operação, como por exemplo o alumínio, como o silício, como o cloro, eles se encontram com maior concentração na fração das raízes finas, o que reforça aquilo que eu disse no começo. Talvez não valha a pena a gente levar essas raízes finas para processamento na energia, na termoelétrica, né? Bom, o poder calorífico, que com certeza é uma questão fundamental para a geração de energia, ele está posto aqui para vocês, ou seja, em função do período de armazenamento de 0 até 180 dias, a gente não tem nenhuma perda significativa de poder calorífico, a gente não tem redução do poder calorífico superior, né? Independente se nós estamos falando de toco, de raízes grossas ou coroa da raiz, ou das raízes secundárias, né? E esse é um valor que se encontra aí dentro da referência da literatura para os materiais genéticos que a gente trabalhou. Então ele não deixa nada a desejar, portanto ele tem um bom potencial energético para conversão térmica. E para finalizar, Paulo, dentro do nosso tempo programado, eu tentei fazer aqui com a nossa equipe do laboratório um resumo das informações de forma comparativa e muito clara, né? A gente tem problemas com cinzas. Quando falamos de tocos e raízes, a gente pode ter aí 2 vezes maior teor de cinzas nessa biomassa quando eu comparo com o FUST. E eu estou sempre fazendo comparação nas mesmas bases. Eu tenho uma redução do material volátil, eu tenho um aumento do carbono fixo nessa biomassa, mas eu não tenho diferença no poder calorífico superior, né? Ou seja, vocês vão ter que controlar a questão da umidade para achar o valor do poder calorífico útil e fazer o melhor aproveitamento dessa biomassa na conversão de energia. Temos que destacar a questão do cloro, né? Se a gente tirar o cloro das raízes secundárias, que quando faz a extração pela pinça, ela fica muito aliviada, então a gente poderia considerar que tem um bom teor de cloro para essa operação, tem uma redução suave na questão do hidrogênio, mas o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio, o enxofre, eles estão aí muito equilibrados tanto na biomassa de FUST quanto na biomassa de tocos e raízes. Então, pessoal, se vocês querem ver
toda essa informação detalhada, com os dados tabulados, com as análises estatísticas, por favor, acessem o site www.fepaf.org.br. Vocês vão ver esse livro, vai ter um link lá de publicações, de materiais para download. Esse material ele é totalmente gratuito e ele é um livro composto aí com 23, 25 autores de diferentes instituições que versa desde as análises operacionais, depois a parte físico-química da biomassa, das cinzas, até a conversão final dessa biomassa florestal em carvão, em gás, em energia. E esse trabalho só foi possível por conta da parceria do nosso laboratório, que está dentro do Instituto de Pesquisas em Bioenergia da Universidade, com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ali em Chapadão do Sul. Então eu deixo os meus agradecimentos aqui aos envolvidos, eu vou destacar alguns, não vou falar todos porque não vai caber, mas a gente tem aqui o professor Humberto, que fez a coordenação científica do projeto, a Elaine, que cuidou da questão química de todo o nosso projeto, o Emanuel, que é o engenheiro do laboratório, que cuidou da infraestrutura, a Carla, que é a nossa engenheira florestal, que foi nos auxiliar nas questões operacionais, e a Natália, que é a nossa tecnóloga em agronegócio e tecnóloga em química, que cuidou das análises laboratoriais. O Júlio, que na época estava na Âmbar Energia, que foi um dos vetores para fomento dessa parceria, o José Marcos de Freitas, que é o nosso amigo lá da Florena, Negócios Florestais, como o Paulo Cardoso mencionou, especialista, o nosso mito florestal, ele que fez o link, né, do mercado, da iniciativa privada, com o mundo acadêmico e, obviamente, né, nossos parceiros queridos aqui da Federal do Mato Grosso do Sul, os professores Gileno e Glaucio, que montaram a equipe deles e também foram a campo com os dois meninos lá, os graduandos, o Aldair e o Tiago, e nos auxiliaram nas coletas, no levantamento dos dados de solo, no inventário florestal, para a gente chegar nessa conclusão e apresentar para vocês esse livro e entregar de forma gratuita a todos vocês. Paulo, eu agradeço a oportunidade, o tempo, eu espero ter atendido a expectativa tanto do prazo quanto do conteúdo e, obviamente, sigo aqui o evento online com vocês. Forte abraço a todos e um bom dia. Obrigado, professor Saulo, com certeza, olha, muitos elogios à sua palestra aqui no nosso chat, foi esclarecedora e eu fiquei aqui prestando muita atenção, aprendi muito sobre toco de eucalipto, eu só sabia que ele era muito bom para carvão e mais nada, né? Ele dá um ótimo carvão, né? A Cassinha pode dizer para a gente, como você disse aí, a nossa amiga Cassinha, que também é palestrante no Florestas Online, a gente só sabia disso, agora, para usar toco de eucalipto para geração de energia elétrica, é uma novidade que esse estudo de vocês colaborou muito e é o projeto Onça Pintada que a gente vai ouvir daqui a pouco do Antônio José, que é uma palestra inédita. O Antônio José está falando sobre esse projeto pela primeira vez em uma live, em um evento. Então, se você está acompanhando a gente, não perca a próxima palestra, tá? Vai ser muito importante. E eu fiquei muito curioso de saber que a gente pode ainda usar toda essa cinza, né, no solo. Vocês já fizeram, minha primeira pergunta seria, vocês já fizeram algum teste, ou pegar essa cinza e colocar ali no plantio de eucalipto para ver algum resultado, Saulo? Sim, Paulo, nós já fizemos essas avaliações, já colocamos diferentes teores de cinzas, de diferentes origens, cinzas de bambu, cinzas de eucalipto, e colocamos no campo e nós vamos entregar um mestrado, uma dissertação de mestrado, onde a gente faz as avaliações de crescimento, e isso deve acontecer para o próximo congresso, onde eu trago o resultado do crescimento florestal utilizando cinzas de eucaliptos e de bambu no crescimento de novas florestas. Ok, então vamos lá, nosso Guilherme, nosso diretor. Guilherme, temos já perguntas para o professor Saulo? Primeira pergunta do Carlos Andrade. Quantos por cento dessas cinzas são de origem externa, solo, e quantos são de lenho? Parabéns pela palestra, professor Carlos Rogério, UFJ de Goiás.
Olha, Carlos, obrigado pela sua pergunta. Eu não vou conseguir precisar de memória essa fração que você me consultou, quantos por cento é de cada um, né, de solo aderido, eu não tenho de cabeça, mas essa informação tem no nosso livro, e eu vou dizer para você que ela é significativa, tá? Eu não vou arriscar o número, talvez, não sei, Paulo, se o pessoal está no chat aí, talvez o professor Humberto, que está fazendo um trabalho sobre isso, possa nos precisar. Nós estamos fazendo um trabalho exatamente agora para uma empresa florestal, quantificando quanto de areia vem aderido na casca, e você vai ter em breve essa informação, tá? Então, eu estou aqui já falando com. Estou vendo aqui as perguntas, bastante perguntas. Nosso amigo José Marcos de Freitas, meu querido amigo, já está falando aqui, vamos colocar ele daqui a pouco. E vamos ver a próxima pergunta. Vamos lá, Guilherme. O Gabriel Oliveira pergunta: gostaria de saber se é calculado o custo do tempo de armazenagem do eucalipto para energia em função da área ocupada. E se o tempo de secagem pode causar perda no poder calorífico da biomassa. Eu não vi quem fez a pergunta, foi o Gabriel Oliveira que fez a pergunta? Gabriel Oliveira. Tá bom, Gabriel, obrigado pela pergunta. Eu mostrei ali que o tempo de armazenamento, né, até os 180 dias, que é um período relativamente viável para fazer esse armazenamento em termos econômicos, não existe rebaixamento do poder calorífico superior. Então, de 0 a 180 dias, a gente pode dizer que esse material vai ficar no solo, não vai perder energia, vai ganhar poder calorífico, porque vai perder a água, e você pode usar sem problema. Com relação ao estudo da viabilidade econômica da área, né, não, a gente não fez esse estudo. Quem fez esse estudo foi a Onça Pintada. Então, talvez o próximo palestrante, né, o Antônio José, fale sobre essa questão econômica, a relação de quanto de área eu vou tirar de toco, quanto eu vou ter de área de armazenamento, ou seja, eu vou deixar de plantar para ter aquele estoque de biomassa no campo, ou se ele vai ser um espaço fora da floresta e vai ser próximo da indústria. Eu tenho certeza que o Antônio José vai abordar essa questão, porque foi alvo de estudo da parte industrial, não da parte florestal. Você falando em Cassinha, a Cassinha mandou aqui, Cássia Carneiro mandou aqui, parabéns, Paulo, pelo excelente, fantástico, pelo evento fantástico, você é 1000. Obrigado, Cassinha, minha amiga, nossa amiga. Vamos lá. Que orgulho. Obrigado pela audiência, professora. Essa é top. Sabe tudo de carvão. Vamos lá, então, mais uma pergunta, Guilherme, tá pronta? Vamos lá. Alexandre Lima. Bom dia, parabéns, professor Saulo. Levando em consideração o sistema radicular, levando em consideração o sistema radicular no sequestro de carbono para a venda de cota de carbono, é levado, né, em consideração o sistema radicular no sequestro de carbono para a venda de cota de carbono. Alexandre Coutinho Viana, o Lima, meu grande amigo e palestrante também do Florestas Online. Que legal. Como é que é o apelido dele mesmo na universidade? É o Chumbinho. Chumbinho. Alexandre, obrigado pela audiência, pela pergunta. Essa questão do crédito de carbono, né, da quantificação de carbono, ela está sendo alvo agora de uma série de publicações. Então, vocês vão ver em breve, talvez aí de 3 a 6 novos materiais versando sobre ciclagem de nutrientes, sequestro de carbono, estoque de carbono no solo, e essa questão do crédito de carbono e do pagamento, né, ela tem começado a funcionar aqui no Brasil. Vocês viram aí um exemplo agora no estado de Roraima, onde foi utilizado o estoque de carbono da floresta para geração de crédito, né, de pagamento. E isso começou a funcionar, e eu não tenho os dados publicados ainda, por isso que eu não apresentei, mas sim, ela poderia ser utilizada para crédito de carbono. Ótimo. Vamos lá, mais uma pergunta, Guilherme. Está prontinho no gatilho aí? Mais uma pergunta? Vamos lá. A Cassinha Carneiro, acabei de falar dela aí. Parabéns, Saulo, excelente. Como sempre, realizou algum pré-tratamento nas raízes?
visto aos valores obtidos? Rui Cassinha, bom dia para você, obrigado pela sua pergunta também. Não, nós não fizemos nenhum pré-tratamento, nós não lavamos essa biomassa, nós não usamos álcool para fazer a limpeza depois no laboratório da sujidade, da areia, para remoção de sílica. Nós não fizemos nada, nós pegamos a biomassa in natura, processamos, depois de estocado, processamos como se fosse o processo que seria executado na onça pintada, sem um pré-tratamento, a princípio, químico ou com água. Ótimo. Vamos lá, atenção, mais uma pergunta. Guilherme. Olá. Pedro Aragão. Fala, Pedro Aragão, a pergunta que eu quero avisar você é o seguinte: nós estamos fazendo aqui um sorteio de 3 cursos gratuitos da Forest Class, todo dia no final da palestra. No final do dia, 3 cursos. E o Pedro Aragão, você foi o ganhador, no primeiro dia você foi um ganhador, tá? Depois eu vou entrar em contato com você, mandar um e-mail, você ganhou um curso exclusivo da Forest Class. Vamos lá, Pedro Aragão, qual a expectativa de crescimento da utilização da biomassa oriunda de florestas plantadas nos próximos 5 anos, professor Saulo? Paulo, agradeço a pergunta, Pedro. Pertinente, isso é importante aí para vocês que estão no setor de máquinas e mecanização, né, que vislumbram novas oportunidades de negócio. A gente tem uma perspectiva muito positiva no incremento de áreas plantadas ou de utilização de biomassa florestal para conversão energética. Aqui em São Paulo a gente tem alguns projetos em andamento, aqui em Lençóis Paulista a gente vai ter uma termoelétrica 100% a biomassa florestal. Esse projeto já foi aprovado, já está em andamento, então dentro de um ano e meio a gente vai ter a instalação dessa termoelétrica. Eles têm mais 3 termoelétricas da faixa de 20 até 50 megawatts. Tem a onça pintada que entra em operação a partir do ano que vem, 100% biomassa florestal. E, além dessa incorporação na matriz energética, a gente vê que as grandes empresas do setor florestal, elas se utilizam da biomassa florestal para cogeração, elas se abastecem com energia elétrica oriundas dos resíduos ou da biomassa florestal deles. Então, a perspectiva, pelo menos para o estado de São Paulo, é de um crescimento, eu não vou dizer nem vertiginoso, nem exponencial, mas significativo, com a implantação de pelo menos 4 termoelétricas de biomassa na nossa região, que pega aqui do centro-oeste paulista, indo para o centro-oeste do Brasil, né, com relação ao Mato Grosso do Sul, saindo aqui de Itapetininga, Botucatu, passando por Agudos, Araçatuba, chegando aí Três Lagoas e adentrando certamente o MS, subindo para o Mato Grosso, como a gente viu na palestra da FS Energia. E você falando ainda dessa termoelétrica de Lençóis, eles entraram em contato comigo, já era para ser um dos palestrantes hoje também, junto com a FS Bioenergia, mas acabou uma questão lá de burocrática, nós deixamos para o ano que vem. O ano que vem nós vamos estar presentes aqui com uma palestra explicando a tecnologia dessa termoelétrica de 100% de eucalipto. Né? Eu queria, então, aproveitar, agradecer, já estamos adiantados no tempo, porque nós tivemos aquele problema com o Guilherme já está ok, tá tudo certinho. Eu queria agradecer ao professor Saulo mais uma vez a sua presença, a nossa parceria, você presente aqui no nosso Florestas Online, já pelo 2º ano consecutivo. Sua palestra foi muito elogiada, está aqui, depois você pode entrar aqui no nosso YouTube e ver no chat lá os comentários todos. Depois a gente vai encaminhar esses comentários também para os nossos palestrantes. Muito obrigado a todas as perguntas que não foram respondidas. O professor Saulo depois responde pessoalmente. Muito obrigado, professor Saulo.